No vídeo de hoje, vamos a fazer um bolo sem glúten e sem açúcar, porém com muito sabor e muito lindo. Mas antes de começar, eu quero te convidar a clicar aqui no botão vermelho e se inscrever no canal. Dessa forma, você não irá perder nenhuma receita que a gente coloca por aqui. O primeiro que vamos a fazer é separar nossos ingredientes. Aqui eu tenho xilitol, pode ser substituído também por açúcar cristal normal. Tenho a clara do ovo, tenho aqui a gema do ovo, o meu mix de farinha e tenho aqui azeite de oliva e leite. Esse leite que eu estou usando é integral, porém ele também pode ser substituído por leite de castanha ou qualquer outro tipo de leite sem lactose. O primeiro passo, vamos a fazer umas claras sem neve. Então vamos a misturar essas claras e no meio do processo eu vou acrescentar o xilitol. Vamos a bater em velocidade alta. Quando já estiver assim, nesse ponto aqui, eu já vou acrescentar o meu xilitol. Pronta minha clara em neve, lembrando que você não precisa de uma batedeira planetária para fazer esse bolo, uma batedeira de mão também vai servir muito bem. Agora eu vou reservar essas claras para fazer a próxima etapa da receita. Na mesma batedeira, vou colocar agora a gema. Perceba que eu não preciso lavar a batedeira, estou usando a mesma do jeito que ela está, só tirei as claras. E agora eu vou acrescentar aqui o azeite, também pode ser substituído por óleo normal de girassol e o meu leite. Vou bater esses dois até se misturarem bem. Olha como fica uma mistura bem líquida mesmo, porém com bastante bolinhas de ar. É importante o ar nessa massa porque como essa massa não leva fermento, são essas bolinhas de ar que vão fazer com que o nosso bolo cresça. Eu vou passar o meu mix de farinha pela peneira. Já coloquei o mix de farinha sem glúten aqui, vou dar uma passadinha assim com a espátula, só para não ficar espalhando farinha pela cozinha, né? Só para umedecer um pouco essa farinha aqui. Agora sim, entro com a batedeira. Vou passar aqui pelas paredes da batedeira para ajudar a juntar tudo. Aqui no fundinho também. E misturo novamente. E assim vai ficando a nossa massa. Agora eu vou acrescentar as minhas claras sem neves aos poucos aqui e com a ajuda de uma espátula, fazendo movimentos envolventes. Isso para eu não perder o ar da massa. Lembra que eu falei que nessa massa é muito importante a gente ter a presença das bolinhas de ar para ajudar no crescimento da massa. Já incorporei aqui, agora eu vou transferir para essa vasilha aqui para vocês verem melhor e também para incorporar o resto das minhas claras sem neve. Fazendo sempre esse movimento envolvente de cima para baixo. Olha aí como ficou nossa massa. Agora vamos a colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido. Importante o forno pré-aquecido, tá, gente? Eu já tenho o meu aqui pré-aquecido e minha forma que eu estou usando aqui é de 15 centímetros, fundo falso, altura de 10. Agora pronta para ir ao forno. Saiu do forno e a minha forma está morna, aí eu já consigo desenformar. Vou pegar uma espátula, lembrando que essa forma aqui eu não untei ela porque ela é fundo falso. Se a sua forma não for fundo falso, você vai precisar colocar um pedacinho de papel manteiga aqui nessa parte, somente na parte de baixo, obviamente pelo lado de dentro. Aqui eu puxo e já consigo retirar a minha massa, ainda tá quentinha.
Tirei, olha só que bonita que fica. Daí eu vou esperar ela esfriar por completo, vou guardar na geladeira e somente amanhã que eu vou nivelar ela e cortar no meio. Para nosso recheio, aqui na panela vou colocar manteiga, pode ser também margarina. Ligo o fogo, temperatura média para alta. Se derreteu a manteiga, daí entro com a minha banana e suco de meio limão. Vamos cozinhar essa banana aqui até ela ficar tipo um purê, bem molinho. Quando chegue nesse ponto aqui que está tudo bem cozido, bem triturado, já desligo o fogo. E para deixar ainda mais triturado, vou passar o mixer para deixar o nosso creme mais liso. Com o fogo desligado, agora a nossa papinha de banana. Vou acrescentar um pouquinho do nosso leite que eu já tenho separado aqui. Esse leite aqui está em temperatura ambiente, o que vai baixar um pouco a temperatura da nossa banana para a gente conseguir acrescentar as gemas sem que as gemas fiquem coaguladas. Misturei bem, agora entro com as minhas gemas. Vou colocar também de uma vez o amido de milho e misturo aqui meus ingredientes até ficar tudo bem homogêneo. Coloco o resto do leite. Lembrando que se você não quiser esse bolo com lactose, esse recheio aqui com lactose, você pode substituir o leite integral por leite de castanha, o leite da sua preferência. Eu estou usando aqui leite integral normal, porque não estou fazendo questão de não consumir lactose. Vou passar o mixer novamente para que fique bem liso, o mais liso que eu consegui aqui. Mas se você quiser deixar com essa textura aqui, é só ligar o fogo e fazer o processo aqui conforme eu vou ensinando. Ligo o fogo novamente e vamos a cozinhar até esse creme aqui ficar bem grossinho. Vocês já vão ver como é o ponto desse creme aqui. E neste ponto aqui, quando eu já sei que eu misturei o tempo suficiente para o amido de milho cozinhar e também o meu recheio está bem grossinho. Olha só como ele cai da espátula, ele fica marcado aqui no fundo ainda, demora para ficar liso. É nesse ponto aqui que eu vou desligar o meu fogão e é importante que você sempre fique misturando, tá? Porque senão a sua mistura queima embaixo. Então, durante todo o processo você precisa ficar misturando sempre esse creme. Agora eu vou desligar. Então, vou transferir aqui o nosso creme de banana para o prato. E é muito importante a gente colocar um plástico, pode ser plástico filme ou uma sacola nova, aqui em contato com o nosso creme para ele não criar uma película quando esfriar. Sabe aquela película feia que cria, por exemplo, o brigadeiro e esse tipo de cremes quentes? A gente precisa colocar aqui um plástico em contato para essa película não aparecer aqui no nosso recheio. Agora deixamos esfriar até ficar totalmente frio para a gente fazer a segunda etapa desse recheio. E assim ficou o nosso recheio, ele já está frio já, bem gelado, passou a noite inteira na geladeira. Olha a textura que fica, gente. Não é uma textura legal, porém a gente vai colocar na batideira novamente e ele vai perder essa textura aqui meio que de gelatina e vai ficar cremoso, além de que a gente também vai colocar nata, o que vai deixar a textura ainda mais maravilhosa. Então vamos lá colocar na nossa batedeira. Vamos a bater em velocidade máxima. E essa textura que fica depois de bater, se você quiser usar assim para rechear o bolo, já pode usar desse jeito. Porém, eu quero acrescentar a nata para ele ficar com um ponto ainda mais bonito. Vou retirar daqui da batedeira para começar a bater a nata. Coloco aqui minha nata
Lembrando que todas as quantidades estão aqui na descrição do vídeo. E vamos bater também em velocidade máxima. E quando a nossa nata começar a firmar um pouco assim, ó, ela já começa a fazer um bico firme, mais ou menos firme, né? Eu já posso começar a acrescentar o recheio. Vou acrescentar em duas partes. Primeiro uma metade, misturo, e depois acrescento a outra metade. É bom sempre misturar com uma espátula aqui a batedeira por baixo, para ajudar ela a que tudo se misture bem, porque às vezes o globo da batedeira não pega pelas paredes, então é bom a gente misturar com a espátula para que tudo se misture e depois ligamos novamente. Olha aí, gente, a textura do creme. Esse creme aqui dá para fazer trabalho de bico, dá para rechear e espatular o bolo, que é o que a gente vai fazer agora. Peguei um pouquinho do recheio e vou grudar aqui no meu prato, pode ser qualquer prato, esse aqui é de MDF. E aqui tem a minha massa que a gente acabou de fazer, dividi ela em duas partes, ó. Ficou esse disco aqui e esse aqui da massa que a gente acabou de fazer aqui no vídeo. Centralizo aqui no meio e com um garfo vou fazer uns furinhos para entrar a calda que eu vou colocar nesse bolo aqui. E vou molhar meu bolo com leite normal, como eu falei para vocês, se você quiser esse bolo sem lactose, você usa o leite da sua preferência, leite de castanha, leite de... qualquer leite aí que você costume tomar que seja sem lactose. Ou simplesmente também pode colocar água. Eu gosto de colocar leite, né? Porque a gente não tem essa questão nesse bolo do lactose. E também porque dá um sabor a mais. Deixa essa massa bem molhadinha. E vou entrar com o meu recheio. Espalhei aqui meu recheio. Olha que recheio cremoso, gente. Vou até passar mais devagarinho assim, ó. Bem cremoso e delicioso. Ficou muito gostoso, tá, gente? Não por ser um bolo sem glúten e sem lactose, quer dizer que tá ruim, não. Tá uma delícia esse bolo aqui. Esse recheio ficou excelente e a massa também ficou muito boa. Vou colocar mais um pouco de recheio aqui, para fazer essa camada de recheio um pouquinho mais alta, sem exceder, né? Porque não queremos comprometer a estrutura do nosso bolo. E já vou colocar outra parte do bolo por cima. Agora com a nossa outra massa, vou fazer a mesma coisa, vou fazer uns furinhos nela aqui. Vou até colocar aqui na minha bancada. Coloquei aqui na bancada para fazer os furinhos de uma forma mais fácil. Desse lado aqui vai absorver melhor do que desse lado. Então por isso que estou fazendo os furinhos desse lado aqui, tá? Para a calda absorver melhor na massa. A massa parece estar dura, mas sei que ela estava na geladeira, tá, gente? Ela tá bem gelada e confesso para vocês que ela ficou 2 dias na geladeira, então ficou um tempinho ali. Ela tá bem gelada. Agora pego, vou molhar aqui na minha mão mesmo. Esperar descer essa calda, descer um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui por cima e faço o meu bolinho de 2 camadas de massa. Olha só como tá ficando de lindo. Agora vamos a cobrir esse bolo desse jeito que tá aqui. Não vou nem colocar na geladeira de novo. Vou começar a espatular ele por fora e vamos a fazer uma decoração com o mesmo creme do recheio. Coloco aqui um pouquinho do creme por cima e vou espalhando. Seguro aqui na base do meu bolo. Que delícia, gente! E essa parte que começa a cair, eu já começo a espalhar aqui pelos lados. Vou com a minha espátula para deixar uma decoração mais bonita. Vou arrumar um pouco aqui minhas esquinas, puxando para dentro com a minha espátula angulada. Vou fazer uma espiral. Como eu faço a espiral? Eu coloco a espátula assim, um pouquinho levantadinha, ângulo de 45 graus. Vou girando a bailarina, dou uma volta inteira e puxo a espátula para dentro. Assim eu vou marcando minha espiral. Agora eu vou fazer um trabalho de bico para vocês verem como essa creme dá para fazer trabalho de bico também. Coloquei aqui um bico 1M da Wilton.
um bico estreladinho, né? Ele é bem comum na confeitaria. E vou fazer aqui umas florzinhas. Essa aqui chama de roseta, essa flor aqui. E para finalizar, vou colocar um pouquinho de canela assim para decorar. É opcional, tá, gente? Não precisa. Agora não sai ainda do vídeo, que agora vem a melhor parte. Vamos a cortar para ver como ficou por dentro. Este bolo tem uma validade de apenas 3 dias na geladeira, então se programe para você fazer esse bolo com o tempo preciso necessário para o bolo não estragar dentro da sua geladeira. Ele tampouco pode ser congelado, porque o recheio dele é feito com amido de milho. E recheios com amido de milho, quando congelado, a gente coloca para descongelar e ficam com uma textura ruim, além de também soltarem água. Então não vai ficar um bolo saboroso se você congelar. Aqui na descrição do vídeo eu te deixei as quantidades necessárias para fazer esse bolo que eu acabei de fazer, que é um aro 15 centímetros. Também vou te deixar opcional aro 20 centímetros, mas se você quiser dobrar ou triplicar a receita, fique à vontade. E se você ainda não ativou as notificações, que é o sininho que aparece do lado do botão se inscrever, vou te lembrar de se inscrever novamente se ainda não está inscrito e ativar o sininho. Somente com o sininho você vai ser lembrado toda vez que tiver receitas novas aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, aqui vou te deixar no final outras opções de receita para você assistir e fazer ali em casa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!